A graça e a paz, amados pastores. Aqui é o pastor Marson Darli e vamos para o capítulo 2 desse grande teólogo e desse grande livro que é a introdução ao Novo Testamento. Hoje nós vamos tratar ali sobre o Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, ok? Ele já começa falando que existem três teorias da forma da divisão ou da estrutura, da organização de Mateus. Ele não diz qual dele ele compartilha, entretanto dá indícios que ele compartilha da terceira teoria e que é a mesma teoria usada por Ladd. Aí é importante, cresce em importância, porque a terceira teoria é usada ali por George Edward Ladd, que é adotada ali na nossa bibliografia para o concurso capelão. Tá, e que teorias são essas então? A primeira, ele fala que o Evangelho de Mateus é dividido em três partes, que ele chama de teoria geográfica. Por que teoria geográfica? Porque ele fala ali que teve ali o índice, né, ali, o prólogo, tá? Que vai ali do 1 até o 4, tá? Onde Jesus ele ministra na Galileia, ok? E depois ele fala que tem ali a segunda parte, que vai do capítulo 21 em diante, que ele vai focar em Jerusalém, beleza? A segunda teoria da estrutura de Mateus é que ele fala que existe três grandes seções, tá? Que estão ali amarradas e desenvolvidas, entrelaçadas, focando a cristologia de Cristo, né? Ficou até meio redundante, né? Focando na cristologia. Primeiro, essas três seções, tá? Que apontam e mostram Cristo. A primeira seção, ela vem com o título, né? A pessoa de Jesus, o Messias, tá? A segunda seção tem como título a proclamação de Jesus, o Messias. E a última é o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, o Messias. E a terceira teoria, que é a mais adotada, tá? É a teoria dos 5 grandes discursos, ou seja, divide Mateus em 5 grandes discursos. Alguns acreditam que essa divisão ela faz uma referência ao Pentateuco. Segundo ele, Mateus dividiu, estruturou assim, para trazer uma ideia de um Pentateuco cristológico, né? E como é essa estrutura? A primeira, que é o livro 1, né? É como se fossem 5 livros dentro de Mateus. Então o livro 1, ele trata do discipulado. Então o livro 1, discipulado. Livro 2, apostolado. Livro 3, o ocultar da revelação, né? Livro 4, administração da igreja. Livro 5, o juízo, né? Então assim nós temos aí os 5 grandes discursos de Mateus, tá? Mateus foi escrito ali em hebraico, tá? E outro fator importante, os ebionitas, eles usavam e adotavam o livro de Mateus, tá? Entretanto, eles não usavam o capítulo 1 e 2, que trata da genealogia. Então, eles adotavam o livro de Mateus, mas ele não usava a genealogia. Algumas observações importantes desse capítulo. Primeiro, somente no Evangelho de Mateus, a gente escuta a palavra Mateus, o publicano, tá? Segundo, Marcos e Lucas, tá? Em Marcos e em Lucas, o homem a quem Jesus chama para deixar de ser coletor de impostos é chamado de Levi. E em Mateus, ele é chamado de Mateus, o publicano, como a gente acabou de falar. Lembrando que Levi e Mateus é o mesmo significado, tá? Acredita-se, né, segundo o escritor, que não foi um apóstolo que escreveu esse livro, não foi nenhum ali dos discípulos. Por quê? Porque esse livro ele é teologicamente desenvolvido, ele tem uma teologia muito desenvolvida, que não tem como atribuir as primeiras testemunhas, né?
Qual é a origem? Gente, a origem aqui poderia até pular. Por quê? Porque o escritor ele não deixa claro, ele diz que não tem como afirmar qual é a origem. Mas a teoria mais aceita é que foi ali na Síria. A data também ele diz que não tem como a gente afirmar. Só que ele acredita, né, a probabilidade maior, como ele fala, é que foi ali na década de 60. Tá? A gente não falou sobre o autor, né? Todos os evangelhos, todos são anônimos. Todos os evangelhos são anônimos. A sua autoria ela é dada pela tradição, pela história da igreja. Tá? E aí a história da igreja, ela traz o evangelho de João, ou o evangelho de Mateus, de autoria de Mateus. Né? Então, se aceita como Mateus. Destinatário. A preposição usual é que o evangelista escreveu esse evangelho para atender às necessidades dos crentes, né, da comunidade da sua própria região. Qual foi o propósito? Bem, o propósito de Mateus, ele deseja demonstrar que Jesus é o Messias prometido, lá no Antigo Testamento. Né? Ele é o filho de Davi, o filho de Deus, o filho do homem. Tá? E a gente vai ver que esse filho do homem, inclusive lá ele bate muito nessa tecla, e também esse livro aqui de Jeremias, né? Teologia do Novo Testamento, ele fala muito sobre isso, que o filho do homem, esse título, ele é só usado por Jesus. Tá? E ele usa isso muitas vezes, mais de 89 vezes, eu acho, se não me engano, ele usa esse título, o filho do homem. Né? Ele usa... Deixa eu ver aqui, eu tinha notado. Ele usa 82 vezes esse título. Né? E 69 só nos sinóticos. Né? Mas somente Jesus ele usa essa expressão. Então ele vem para mostrar que Jesus é o Filho do Homem, é o Emanuel, é aquele a quem o Antigo Testamento aponta. Né? O texto. Mateus é relativamente estável. Então ele é um texto estável. Aceitação no cânon. Ele é um texto amplamente aceito. Não teve em nenhum momento uma rejeição. Salvo por Marcião. Tá? Marcião ele não aceitava, e Marcião foi a primeira pessoa que elaborou um cânon. Né? E ele excluiu Mateus. Fora Marcião, todos os pais da igreja, todos os pais da história ali, aceitavam Mateus como um livro canônico. Né? Mateus em estudos recentes, ler Mateus, temos que ler Mateus como uma forma holística e única. O que é que ele quer dizer com isso? A gente não pode ler Mateus como um pleonasmo, uma redundância, um acréscimo de Marcos. Não, tem que ler Mateus de maneira separada, como se fosse um evangélico único. E ao mesmo tempo ler de maneira holística, orbitando em torno dos outros evangélicos e orbitando em torno de toda a Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento. Qual é a contribuição de Mateus? Pronto. Mateus não oferece uma contribuição independente. Né? Porém, os evangélicos, ao lado de João, né, o evangelho de Mateus, juntamente com João, proporciona uma contribuição insubstituível e constitui o testemunho basilar acerca da pessoa, ministério, ensino, paixão e ressurreição de Jesus. O evangelho, por ter esses 5 discursos, ele torna o evangelho popular, o evangelho mais usual. Né? Mateus ele completa os outros evangelhos, até porque ele contém mais informação. Né? Mateus faz uso do Antigo Testamento de forma rica e complexa. Mateus pressupõe que a própria lei desempenha uma função teológica e profética. E por fim, a última observação é que o Evangelho de Mateus serve de base não apenas quando se olha atrás para as Escrituras da Antiga Aliança, mas também quando se olha adiante para aquilo que a igreja vem a ser. Então são essas as considerações sobre o capítulo 2, sobre o Evangelho de Mateus. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre o Evangelho de Marcos. Então aguardo vocês. Até lá!